Graças a Deus, a paz do Senhor. Eu sou Socorro Barbosa, esse é o projeto Sementes que Germina e hoje nós vamos para mais uma aula de EBD. Na lição de hoje, do dia 12 de julho de 2020, segunda lição, nós vamos estudar o despertamento espiritual, um milagre. Nós estamos estudando durante esse trimestre, esse terceiro trimestre, os princípios divinos em tempos de crise. E hoje nós vamos para a segunda lição, que tem como aí o texto áureo, e isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 11. A verdade prática é: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então nós vamos ver o que é esse despertamento. E na leitura bíblica em classe, que se encontra em Esdras, capítulo 1, versículo 17, e Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos exércitos, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, e que é em Judá, e edifique a casa do Senhor de Israel, que ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar, peregrinando, os homens de seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dávidas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Em todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos, com objetos de prata e com ouro, e com fazenda e com gado e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Lá em Neemias capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, o sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntou-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então, esta lição nós vamos estudar esse despertamento. O que significa despertamento? No primeiro tópico fala: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Então, para nós entendermos o que significa isso, nós temos que ver o que significa a palavra, despertar. Então, a palavra despertar, ela quer dizer fazer sair ou sair do sono, do estado dormente, acordar, despertar. É também sair do estado de torpor ou de inércia, fazer adquirir ou readquirir força ou atividade, despertar. Então, despertar é como se você estivesse dormindo e
você desperta, você sai do estado de inércia, daquele estado que você não tem estrutura, que você não tem movimento. Então você está ali parado, sem atividade. Então você sai desse estado e você passa a um estado ativo. Já o despertamento é um pouquinho diferente. Então, há uma pequena diferença entre despertar e despertamento, certo? Ato de despertar, algo várias vezes, num pouco espaço de tempo. Né? Então, o despertar, você desperta. Você está lá dormindo e você é despertado. Ou você está aqui tranquilamente e algo te desperta para alguma coisa. Então, isso é despertar. Já o despertamento, ele desperta num espaço curto de tempo. Então, você precisa sempre estar despertando, né? Aquele despertamento, aquele impulsozinho ali. Então, há essa pequena diferença. Então, de você estar em despertamento espiritual. É como se você precisasse sempre de alguma coisa estar vamos dizer assim, te lembrando, né? Então, é necessário que a gente veja aí o que é despertamento e despertar. Então, Deus despertou. Então, o rei estava lá tranquilamente e, de repente, ele se desperta. Né? Não foi um despertamento, mas foi um despertar. A palavra, né, fala que foi despertou. Então, há uma diferença do despertar para o despertamento. O despertamento é como se você precisa sempre estar se despertando ali, em pouco espaço de tempo. Tem que haver esse despertamento. Eu aqui prefiro ficar com a palavra despertar, que é mais prático para a gente entender. As finalidades do despertamento. No segundo tópico, a gente vai ler aqui, porque fala a restauração nacional de Israel e também fala da restauração espiritual de Israel. Em um é a restauração nacional e o outro é a restauração espiritual. E interessante que na restauração espiritual tem algo bem interessante, que deixa eu ler aqui, que fala do livre-arbítrio. Deus quer usar o homem como seus instrumentos, todavia só usa aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. Então nós vamos ver também o que é livre-arbítrio, para nós entendermos o que significa esse livre-arbítrio. É a possibilidade de decidir escolha em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, o livre-arbítrio, você tem esse poder, vamos dizer assim, de escolha, certo? Então, o livre-arbítrio te dá esse poder de escolha. Agora, eu te pergunto, aqui, mediante o que nós estamos vivendo, a nossa condição, eu pergunto a você, se o livre-arbítrio, ele nos dá o poder de escolha, de escolher, e se nós estamos na condição de servos, eu faço a pergunta, existe livre-arbítrio para o servo? Por quê? Porque o servo, ele está ali a serviço de quem? Do seu senhor. Então, se o senhor disser assim, olha, faça tal coisa, então o servo, ele vai fazer. Se o senhor disser, vá a tal canto, ele vai. Se ele disser, não, venha agora, ele vai vir. Então, quando nós deixamos Deus ser o nosso Senhor, nós perdemos essa condição de livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele não passa mais a existir para o crente. E você pode dizer assim, mas como? Se nós temos o direito de ir, de vir, mas o servo
Então, se eu me colocar na posição de servo, então eu não tenho mais esse poder. Esse poder não é mais me otorgado. O livre-arbítrio acabou. Agora, a única palavra que prevalece para aquele que quer servo, para aquele que se coloca na posição de servo, é obediência. O homem é livre para obedecer ou não. O homem, mas o servo não. O servo, ele tem que obedecer. Ele não tem esse poder de escolha, não. Por mais que ele não queira, por mais que ele não deseje fazer, mas ele tem que cumprir a ordem do seu Senhor. Então, da mesma maneira somos nós. Então, o Senhor, ele nos chamou, ele nos resgatou. A palavra do Senhor diz que foi ele que nos achou. Não foi nós que o achamos, mas foi ele que nos achou. Então, agora, essa condição não existe mais para mim. Por mais que eu queira fazer, mas eu não posso. Então, o livre-arbítrio, por exemplo, você pode pecar? Você não tem o poder de escolha? Você é servo, você vai poder pecar? Por exemplo, você está, por exemplo, no trânsito. Você é livre. Você tem um poder de livre-arbítrio. Mas você pode passar no sinal fechado? Não pode. Por quê? Porque você está debaixo de leis estaduais ou federais. Então, da mesma forma, se nós estamos na condição de servo, então nós temos que obedecer às ordens do nosso Senhor. Então, não tem como mais nós termos esse livre-arbítrio aqui para querer tapar algumas situações. Nós temos também a finalidade aqui do despertamento. Qual é essa finalidade desse despertamento? De você sempre estar alerta, despertando. Então, é preciso que você esteja sempre aí alerta, né? Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. A graça e o pecado, encontramos, né, sempre esses dois polos, graça e o pecado. Então, a salvação, ela nos restaura dessa situação. A graça, o que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas o Senhor me dá. A minha condição não permite, mas a graça, ela me dá esse direito. Então, a graça e o pecado aí, nós temos que andar, né, de acordo com a palavra para que a graça nos alcance e o pecado não venha aqui a nos atingir, né? O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado, né? Está dizendo aqui que o Espírito Santo, né, ele não tolera esse pecado. Uma vez, né, que nós aceitamos a Jesus, a nossa vida agora tem que ser de acordo, ela tem que andar nos padrões de Cristo, na obediência à palavra de Deus, né? Obedecer aquilo que ele mandou que nós fizéssemos, né? Então, nessa palavra, né, o Espírito Santo, ele está para nos convencer, como ele convenceu Saulo, né, lá no caminho de Damasco. Ele também está para nos convencer também do pecado, né? Aqui fala da mulher samaritana, que ela estava lá no poço e Jesus chegou e conversou com ela, e foi toda aquela conversa gostosa, né? Que o Senhor Jesus teve com ela, e ela pediu água, né? O samaritano não se dava bem com os judeus, né? A questão aí que havia, né, essa rivalidade aí, mas por questões sociais. Mas aí ela disse: me dás, eu vejo que tu sois profeta, né? Eu quero desta água para beber. Então isso é maravilhoso. O Espírito Santo também faz que o crente ande na luz. 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 7, a gente pode ler aqui essa referência rapidinho. 1 João, capítulo 1, deixa eu pegar aqui, rapidinho. 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós andarmos na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, amados, nós só podemos andar na luz
se nós estivermos em comunhão. Se não tivermos comunhão, então nós não andamos na luz. Então nós temos que ter comunhão uns com os outros. União. Então é comunhão, é uns com os outros. Aqui no terceiro tópico ele fala, né, Deus cumpre suas promessas. Verdade. E fala aqui do batismo no Espírito Santo, é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38. Só que eu quero ler alguns versículos antes, que ele fala. O versículo 38, ele vai dizer que... E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Mas no versículo 1 do capítulo 2 e o versículo 3 vai dizer, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em uma outra tradução, ela vai dizer que ele capacitava cada um. O Espírito Santo capacitava cada um. Então, vejamos bem, o batismo com o Espírito Santo. Ele fala aqui que foram cheios, né? E Pedro diz assim, arrependei-vos. Deixa eu ler mais uma vez para a gente não falar errado. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus. Arrependei-vos. Então, eu te pergunto, o que é arrependimento? Arrependimento não é apenas eu chorar. Eu fiz algo ali e bateu aquele sentimento ali, eu chorei e tal. E amanhã você está praticando a mesma coisa. Ou fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Isso é um estado, né, de remorso. Mas o arrependimento, ele traz mudança para a nossa vida. Então, a vida, né, de erro, de pecado, quando nós nos arrependemos, nós não passamos mais a praticar aqueles erros. A gente não procura mais errar. A gente procura a viver uma vida de santidade com Cristo. Isso é arrependimento, é transformação, é mudança de vida, mudança de atitude. Então você tem uma atitude errônea agora, e você se arrependeu, então você passa agora a ter uma atitude correta de cristão. Então Pedro diz, arrependei-vos, para que os pecados sejam perdoados. Então quando o Espírito Santo chega, faz essa ação, convence o homem, então entra nele sim o arrependimento, e aí se houve arrependimento, então há o perdão do pecado. Então não há perdão de pecado sem arrependimento. Apenas porque chorou não tem, mas sim se tiver o arrependimento. Então é necessário que a nossa vida, ela seja uma vida constantemente, né, de arrependimento. Todos os dias nós temos motivos, causas para nos arrependermos, para querer mudar, para a minha vida querer ser uma vida de mudança, certo? Então isso é importante na nossa vida. E aí, ele fala também aqui, o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Então quando nós recebemos a palavra do Senhor, que ela está em nossas vidas e que ela começa a gerar dentro de nós, então ela vai começar também a gerar mudança, né, na nossa vida. E aí nós procuramos obedecer. Mas obedecer como? Como é que eu vou obedecer? Obedecer o quê que eu tenho que obedecer? Então é a palavra do Senhor, aquilo que Jesus pediu. Mateus capítulo 25, ele fala do que nós devemos fazer. E muitas outras coisas. Jesus diz assim, o que é que nós devemos fazer por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, os nossos inimigos. Jesus fala, ele dá a receita. E se eu fizer o contrário, então eu estou entrando no caminho da desobediência. Lá em Mateus 25, ele vai dizer o que nós precisamos fazer, que é fazer algo pelo próximo. Ele fala. Então, tem muitas outras citações
que o Senhor Jesus, ele pede para que nós façamos. Então, falarmos de obediência é falarmos de atitudes. Então, obedecer, você tem uma atitude coerente diante do Senhor, diante daquilo que Ele pede para que nós façamos. Mateus capítulo 25. E a partir do versículo 31, ele vai falar, e ele fala no versículo 35, é porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, né? E por aí vai. Então, isso são atitudes que nós devemos ter para com o próximo, atitudes que nós temos que ter para com Deus, e atitude que nós temos que ter para com nós mesmos. Então, é algo que o Senhor nos ensina através da palavra. Então, é a palavra que vai nos ensinar a sermos, o que nós devemos fazer para sermos obedientes. Então, é necessário obediência. Seja um servo, mas seja servo obediente. Porque o servo desobediente, ele não tem vez. E fala que o fogo, eles viram línguas repartidas como de fogo. E aí nós temos que ver que tipo de fogo é esse. É um fogo de purificação, é um fogo de condenação, porque muitas das vezes a gente se envolve e acha que o Espírito Santo está fazendo muita coisa e na verdade não é emoção. Então é necessário que a gente tenha esse cuidado de ver a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele age na nossa vida num propósito. Ele age para alguma coisa. Ele não age para que a gente fique aí aleatoriamente sem fazer nada. O Espírito Santo ele age na minha e na tua vida com uma finalidade. Então veja bem o que nós devemos fazermos para sermos obedientes ao Senhor Jesus e não cairmos no caminho da desobediência. Certo? Então que o Senhor Jesus nos abençoe no dia da sua graça e que no próximo domingo nós estamos com mais uma lição. Então, deixa aí o seu like, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito, ajude o projeto Sementes que Germina e o Senhor Jesus continue te abençoando.